impressionismo foi um movimento artístico que surgiu na França no final do século XIX, durante a Belle Époque, que foi um momento na Europa onde as principais potências estavam em grande desenvolvimento tecnológico, econômico e cultural. Então, a partir daí, os pintores impressionistas começaram a desenvolver um estilo próprio. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, a história do cinema francês mudou completamente. Eles tiveram as suas atividades cinematográficas interrompidas e, com isso, os americanos tiveram a oportunidade de suprir as suas necessidades. Com isso, eles se tornaram uma das maiores potências do cinema e eles mantêm essa liderança até os dias atuais. Desde o início da indústria cinematográfica, os franceses tinham uma relação de superioridade e de privilégios perante os outros países. E um dos principais responsáveis por isso foi Charles Pathé, que, junto a seus irmãos, criou uma empresa que produzia e distribuía os filmes franceses para todo o mundo. Só que na própria França, quem assistia mais os filmes era a classe mais baixa. A classe mais alta era mais focada no teatro e assistia muito mais aos teatros. Só que com o cinema norte-americano chegando e se expandindo pelo mundo todo, os franceses sentiram a necessidade de se expandir ainda mais e aprimorar o seu cinema. E o impressionismo começou a surgir em 1874, no ateliê do fotógrafo Nadar, com os artistas independentes. Essas principais fontes foram as gravuras japonesas e as fotografias. Diversos períodos, mas hoje vamos falar de uma descoberta que revolucionou a arte de forma geral. Não foi só importante para o impressionismo. E é nossa amiga fotografia. Cara, pensa o seguinte. Antes de inventarem a fotografia, o que acontecia? O registro do mundo era feito também pelos artistas. Então, além de eles serem criativos, geniais, inventarem técnicas e tudo isso, eles ainda tinham que registrar a história, o mundo, as pessoas, documentar a nossa vida na Terra. Então você imagina o peso nas costas que eles tinham, porque era uma tarefa muito árdua. Mas na hora que chega a fotografia, o que acontece? Eles jogam essa função para a fotografia e ficam livres, livres para ir buscar outros desafios. E foi isso que os impressionistas fizeram, buscar novos desafios. Só que além disso, os impressionistas viveram naquele momento do burburinho da fotografia. E eles ficaram enlouquecidos com essa nova engenharia, com essa nova técnica. E começaram, foi uma coisa bem legal, porque eles começaram a assimilar as técnicas, as características da fotografia nas suas pinturas. Por exemplo, ampliar os pontos de vista, tirar aquele ponto de vista que era sempre, na maioria das vezes, frontal, centralizado, e incrementar com vistas aéreas, porque, claro, a fotografia fazia vistas aéreas, então eles tinham uma outra visão do mundo que eles vão colocar nas suas pinturas. E, além disso, uma das características mais legais que eles vão implementar vão ser os recortes fotográficos. E o mestre desses recortes será o nosso amigo Degas. Isso, o pintor mais conhecido como pintor das bailarinas. Olha essa tela. Gente, pensa, olha só, ele recortou pedaço do corpo da bailarina. Isso era uma coisa inusitada. Em algumas telas parece que algumas bailarinas estão saindo da pintura. Os artistas estavam interessados em passar através da tinta as impressões sensoriais de cor, luz, som e movimento, por meio de cores claras e brilhantes, bem como pinceladas mais livres e distintas. Ao observar a natureza, começaram a perceber que a luz muda ao longo do dia e tentavam retratar isso nas pinturas, com um grande destaque para esse tema, especialmente paisagens com uma grande valorização da luz natural. A obra Impressão Nascer do Sol é uma das principais obras do impressionismo francês e foi pintada por Monet em 1872. É importante para o movimento porque foi ela quem deu o nome impressionismo. No quadro, o pintor interessa-se por mostrar a luz e a natureza. Ele pinta as coisas como elas realmente são em um momento específico do dia e não mais tenta buscar pela sua própria memória. Privilegia sempre a rapidez e a espontaneidade do traço, não apresentando pinceladas definidas. As formas são mais sugeridas do que representadas. Atualmente, a obra pode ser encontrada no Museu Marmottan Monet, em Paris, e depois de ter sido roubada, mas recuperada em 1990. A obra Almoço na Relva, de Manet, feita em 1863, também é uma das obras
mais importantes do impressionismo. Ela é um testemunho da recusa do pintor em seguir a convenção, iniciando uma nova liberdade de temas tradicionais e modos de representação. Talvez possa ser considerada como ponto de partida para a arte moderna. A presença de uma mulher nua entre os homens vestidos não é justificada por precedentes mitológicos ou alegóricos. Foi apenas por causa da ideia do autor. Isto lhe rendeu a estranheza da cena irreal e obscena aos olhos do público. O estilo e tratamento de Manet foram considerados muito chocantes para a época. Outra obra super importante para o movimento impressionista é A Menina com Espigas, também conhecida como Menina com Flores, de Renoir, feita em 1888. Na obra, é claro que a luz natural ilumina a paisagem ao fundo, característica que se aproxima mais ainda das novas correntes impressionistas da época. Os tons de amarelo, verde e alaranjado dominam o quadro, carregando em seu conjunto de harmonia, alegria e felicidade, sempre tão presentes nas obras do pintor. Mesmo quando ele buscava superar os limites do impressionismo, o amor por temas do cotidiano permitiu a Renoir expressar-se com sucesso nas cenas campestres. Aplicadas de maneira rápida e carregada, as pinceladas empregam curtos toques, quase manchas, que compõem um grande quebra-cabeça, particularidade que identifica e define o estilo dos últimos anos do artista. Um dos exemplos de filme impressionista que a gente encontrou foi do Abel Gance, que era um diretor, um produtor e um cineasta do impressionismo. E é o filme Napoleão, que conta de uma forma bem direta a história da ascensão do Napoleão. Ele não se encontra disponível na internet, mas a gente achou um trechozinho que foi feito há pouco tempo, que eles colocaram até cores no filme. E ele tem sobreposição de imagens, o ritmo do filme inteiro fica mudando o tempo todo. É um filme de 6 horas, é um filme muito longo. Quando o Napoleão aparece, geralmente eles botam só a cara do Napoleão, que é para justamente fazer uma valorização dessa figura dele. Na cena de abertura do filme Napoleão, acontece uma briga de neve entre os soldados. Nesta cena, eles usaram uma câmera de mão e fizeram cortes rápidos, criando um dinamismo que era único em filmes silenciosos da época. Este filme extremamente longo era para ser apenas um de uma sequência de 6 filmes sobre a vida de Napoleão Bonaparte. Porém, apenas essa primeira versão foi feita e disponibilizada para ser assistida. A última cena do filme pode ser talvez a mais inovadora, porque passa a mostrar 3 cenas lado a lado em uma mesma tela, sendo diferente de tudo que já havia sido feito na época, trazendo uma grande novidade para as telas de cinema. Alberto Cavalcanti foi um diretor e um cineasta do impressionismo francês muito importante. O filme Nada Além das Horas foi uma das suas obras de principal destaque. E nesse filme as principais características do impressionismo são a sobreposição de imagens e as deformações óticas. O filme Nada Além das Horas, de 1926, relata em 45 minutos a rotina de Paris em um dia. É uma obra feita em preto e branco e em silêncio, devido às condições cinematográficas da época.
exemplo de filme impressionista é A Queda da Casa de Usher, do entusiasta impressionista Jean Epstein. Esse filme conta a história de um rapaz que chega até a casa de Usher para poder levar sua amada de lá, e ele acaba entrando em confronto com o irmão dela. O filme é todo muito macabro, ele é todo muito sombrio e como característica do impressionismo tem a famosa sobreposição de imagens, que a gente já citou muito aqui. Também tem o ritmo que é muito desacelerado, ele é um ritmo muito devagar, que tem como objetivo mostrar a angústia do personagem. E também algumas cenas do filme contam mais ou menos o que ainda vai acontecer no filme, deixam essa ideia de spoiler aí no ar. Depois de tudo o que foi visto, podemos concluir que o impressionismo teve uma extrema importância para a humanidade, porque abriu as portas para a modernidade e novos valores.